do dia 3 de junho, tá? Está aberto a todos vocês, mas não deixe de deixar o seu nome ali, seu e da sua esposa, ou seu e do seu esposo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor é tudo aqui nessa noite. Eu me coloco diante da Tua presença, esvazio de mim mesmo, carecendo cada vez mais da Tua misericórdia e da Tua graça. Esta é a Tua palavra, então que seja ela a ser plantada em nossos corações, que a Tua palavra atinja os nossos corações, seja como uma semente fértil em nossas vidas, que nós começamos a viver a Tua palavra, e não só ouvir, mas viver a Tua palavra, que ela se torne vida, que ela se torne prática em nossas vidas. A Tua palavra, ela se torna cada vez mais viva em nós. Então, em nome de Jesus, que ela cumpra o propósito para qual foi determinado para esse dia de hoje, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. João 20, versículo 10. A partir do versículo 10. João 20, a partir do versículo 10, diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Até o versículo 16. Essa é uma história muito conhecida. Se você for ler todo João aí no início, você vai ver que se trata logo após a morte de Jesus. Já ele, no terceiro dia, quando Maria, ela vai até o sepulcro, Maria Madalena, ela vai até o sepulcro, chega lá, não vê Jesus, e volta correndo para avisar os discípulos, dois deles correm até o sepulcro para ver o que estava acontecendo. Chega lá, eles entram, não vê Jesus. Mas eu não quero entrar nisso, porque eu estava lendo esse capítulo, eu falei, esse capítulo dá várias lições, várias mensagens que traz para a nossa vida do dia de hoje. Mas eu queria enfatizar alguma coisa para nós conversar aqui hoje. Primeira coisa é que tudo que eu e você, tudo que nós vivemos de vitória até aqui, é somente o início do que Deus tem a fazer. O que Maria e os discípulos tinham vivido até aquele momento,
mais uma vez essa noite: eu sou o Deus do impossível. Não é como você pensa, mas é da forma que Ele planejou. Da forma que Ele planejou. Então o que eu faço? Eu me preparo para o que Deus vai fazer na minha vida. E é como um milagre. Às vezes, em meio às trevas, o milagre que eu preciso é que uma luz se acenda no meio do nada. E olha o que estava acontecendo aqui nesse contexto. Jesus já havia dito aos discípulos, não era nenhuma novidade. Não era novidade para eles o que estava acontecendo. Porém, nós temos que entender que quando se trata de morte, quando se trata de perca, muitas das vezes nós esquecemos de quase tudo que foi prometido ao longo do caminho. Eles estavam sofrendo a perca do mestre deles. Então, a questão aqui não é sofrer pela perca, mas é lembrar-se de que ele disse: eu vou ressuscitar. Quantas vezes nós fazemos como os discípulos, a gente não vê mais o mestre e vamos embora. Nós saímos da posição e vamos embora, desistimos, ou dizemos muitas das vezes: acabou. Por não ver que Ele não está lá, não significa que Ele não esteja. Por não ver Jesus ali naquele local, como os discípulos chegaram e olharam, entraram no sepulcro, só viram os lençóis, não significava que Jesus não estava lá. O que eu faço então, pastor? Porque eu não estou vendo Jesus. O que eu faço? Eu permaneço chorando, mas permaneço. Eu permaneço ali esperando. Eu permaneço na posição. Eu permaneço crendo. Eu permaneço dizendo: Senhor, Tu estás aqui, eu creio nisso. Só que o Senhor nessa noite, além de permanecer, Ele diz: levanta. Quantas vezes nós estamos vivendo algo que a gente nunca imaginou? Às vezes tínhamos tudo programado e agora entrou num estado, numa situação que a gente não vê mais saída. Talvez a gente olha, nós olhamos e para a situação, para a circunstância, e dizemos: estou abandonado, fui abandonado pelas famílias, pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, fui abandonado por todos. Eu olho à minha volta e me vejo sozinho, me vejo abandonado. Só que o que muitas das vezes nós vemos como um abandono, para Deus é uma carta de liberdade, para que você comece a viver o que Ele quer que você viva. Porque é o momento onde Ele te encontra, é o momento onde Ele vai de frente a você e diz: o que você está procurando? O que você está fazendo sentado, chorando? O que você está procurando? O que você procura? Eu não vi os discípulos João e Pedro não viram, mas Ele estava ali. Quem permaneceu viu, não só viu Ele, como viu 2 anjos. Agar, se você for ver a história, era uma outra mulher que ela foi usada e depois
Em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, Deus Ele pode nos ajudar, Ele pode nos encorajar por meio da sua palavra. A Bíblia é uma fonte inesgotável de encorajamento. Você vê a Bíblia falando em Salmos, o salmista falando assim: olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então não importa onde eu esteja, eu sei que o Senhor está comigo. E o mesmo salmista, lá em Salmo 46, a partir do versículo 1, ele fala assim: olha, Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos mal algum, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E ele encoraja dizendo: olha, ainda que tudo isso aconteça, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário. E Deus está no meio dela, e ela jamais será abalada. Ele veio nos ajudar, Ele veio nos ajudar já ao romper da manhã. Os inimigos vão se agradecer, vão ficar bravos, os reinos vão se mover, mas Ele levanta a voz dele, e a terra se derrete ao som da sua voz. E para fechar, para nos encorajar mais ainda, ele fala: olha, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Então, levanta. Mas se você olha, além de Deus oferecer encorajamento, depois que Ele fornece orientações, no caso de Agar, Ele fala, Ele dá direções a Agar e fala: olha, erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, segura com firmeza. Literalmente Ele está dizendo: fortalece nele a tua mão. Como que ela estava sentada, provavelmente chorando. E o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que aparece para Maria, misericordioso, Ele aparece através do seu Espírito e diz: levanta, dá uma ordem de comando, levanta, é a ordem que Deus dá. E olha que Agar já tinha desistido, porque quando a água do odre ela acaba, Agar desiste. E ela fica com tanto medo de perder o seu filho, que na verdade ela sabia que já tinha perdido. Ela fica com tanto medo de perder o seu filho naquele deserto, que ela já não quis mais caminhar. E fica cega. Só conseguia enxergar o pior. E aí nós voltamos para o texto onde nós lemos. Maria tinha perdido o seu mestre. Na cabeça dela, ela não se lembrava mais. Ela não se lembrava mais do que Jesus disse que iria ressuscitar. E ela já estava cega, ela não estava reconhecendo o mestre. Ela estava cega pelo sofrimento, ela estava cega pela dor, ela estava cega pela dificuldade. E ela não reconhece Jesus de frente a ela, dizendo: que procuras? Quantas vezes nós estamos cegos pelo sofrimento e não conseguimos reconhecer as misericórdias de Jesus na nossa vida, na nossa casa,
conversa, acha que ele é um jardineiro. Agora eu queria te trazer a um entendimento. Maria, no primeiro momento, ela está sentada, e a história diz, a Bíblia diz, que ela levanta chorando, sentada, e olha para dentro e vê 2 anjos lá dentro. Após isso, ela vê o jardineiro, o que me remete a dizer que o jardineiro já estava lá. Ele não chegou do nada, ele já estava lá, porque eles já estavam conversando entre si. Então, muitas das vezes nós estamos com Jesus do nosso lado, mas não estamos reconhecendo pela visão. Mas o Senhor nessa noite diz que você vai reconhecer a voz dele te chamando pelo nome. Talvez você está vendo, mas não está reconhecendo, mas ele chama você pelo nome essa noite. E depois dele encorajar e renovar as forças do que ele faz, aí sim ele abre os olhos. Jesus estava ali diante dela e ela não viu. Quantas vezes a solução para uma situação, para uma crise, para uma dificuldade está bem na nossa frente e nós não percebemos? Quantas vezes nós estamos parados mediante Jesus e Ele está dizendo: o que procuras? Mas ao mesmo tempo, quando Ele diz o seu nome, Ele também está dizendo: levanta, levanta. Quando a gente volta para a história de Abraão, você vai ver que Abraão ele recebe uma promessa. Promessa essa de ser pai de nações. E ele fala assim: olha, Abraão, aonde você colocar a planta do teu pé, será teu. Só que muitas coisas acontecem nesse meio do caminho aí. A gente entra na história de Agar, a gente vê tudo o que aconteceu. E agora ele já está cansado, já com 100 anos. Ele já não conquistava mais. Ele já não conquistava, já não tinha mais força para conquistar. Sabe o que eu vejo dessa história? Nós não vamos entrar nela agora, eu quero ser bem breve hoje. A forma com que nós estamos vendo, muitas das vezes, não é a forma que Deus está vendo. A forma com que eu e você, muitas das vezes, estamos vendo, não é a forma que Deus está vendo, porque o Senhor chega para Abraão e diz: levanta. Abraão poderia ter respondido: eu estou cansado, eu já estou velho. E talvez nós estamos em situações parecidas, já estamos cansados, já estamos sentados, eu já não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais o que falar. Mas o Senhor nessa noite diz: levanta. Porque o Senhor diz para Abraão: levanta, sai da tenda. Talvez isso que o Senhor também está nos dizendo: procure um lugar mais alto, veja o que Deus tem para você. Veja o que Deus tem a fazer na sua vida. Então talvez você não tenha mais força. Talvez eu já estou numa caminhada há tanto tempo, há tantas coisas, que eu até vou, eu até caminho, mas eu já não tenho mais o mesmo vigor. O Senhor diz nessa noite: ouça minha voz e levanta, e você vai ver o que eu tenho a fazer. A fonte de água viva, a fonte de água, estava bem próxima de Agar.
Senhor está nos dizendo nessa noite é que a água viva está bem na nossa frente. E essa água é quem fortalece. Essa água é quem vai te fortalecer. Essa água é quem vai nos fortalecer a uma nova caminhada. A caminhar novamente, a fortalecer novamente. Porque Ele diz, olha, sou eu quem cuido de você, sou eu que te fortaleço, sou eu que te coloco de pé, então, levanta. São tantas as circunstâncias, são tantas as dificuldades, que eu falo, Deus, são tantas coisas que nós precisamos, são tantas coisas que, como humano, nós precisamos. Mas quando a gente olha a promessa dele lá em Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus, o nosso Deus, segundo as riquezas dele, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Maria estava ali numa situação que ela já não sabia mais o que fazer. Mas mais uma vez essa palavra se concretiza, que por meio de Jesus, todas as necessidades de Maria estavam sendo supridas ali naquele momento. Segundo a riqueza dele, segundo a glória dele, segundo a vontade dele, ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Sabe por que muitas das vezes as coisas apertam? Muitas das vezes é que Deus está dizendo assim para nós, ei, não é do seu jeito, não é segundo as suas riquezas, mas é segundo a minha, é segundo a minha vontade, é segundo o meu querer. Então o que eu faço? Eu preciso parar de ser tão ansioso, tão ansiosa, e não resumir o relacionamento com Deus em um simples solucionador de problemas ou de necessidades. Deus não é um Deus que só resolve a nossa necessidade, mas Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai que está no céu. Ele fala, o Deus, Ele é o teu Pai que está no céu, e Ele tem cuidado de vós. Ele quer mais de nós, Ele quer intimidade, Ele quer mais busca constante com Ele. Se você olhar no texto, você vai ver que os discípulos, eles foram embora. Os discípulos, quando recebem a notícia, eles vão correndo até o sepulcro. Chega lá, eles só vê os lençóis, mas voltam embora. Vão embora. A Bíblia diz, é muito clara em dizer que os discípulos vão embora. Só Maria permanece. E olha que ela já tinha ido lá uma vez. Voltou, deu a notícia e voltou junto com os discípulos. Talvez você viu a aflição, correu, pediu socorro, voltou para diante dela e foi embora. Eu não espero, não está esperando que o Senhor se manifeste. Maria já estava, de certo ponto também, quando Jesus, ela vê Jesus, o que tudo indica que ela estava já de costas. Eu não sei se ela estava indo embora ou estava andando de um lado para o outro, perturbada, sem saber o que fazer, o que falar, ou pensando, e agora como vai ser feito? Talvez ela também já estava quase desistindo e indo embora. Talvez ela já estava em uma situação que às vezes nós estamos. Eu já cheguei até aqui, já chego, cansei. Chega de
tanta coisa, chega de tanta situação, já estamos em um momento onde eu já não encontro e não vejo mais saída. Jesus morreu. Jesus morreu. Se você ver esse capítulo, você vai ver que em momento algum ninguém se lembrou que ele iria ressuscitar. Nem Maria, porque ela pergunta, ela fala com o jardineiro, como se ele soubesse: olha, onde você colocou? Me fala que eu vou lá buscar. Ela estava preocupada com o corpo de Jesus. E quantas vezes nós já damos por vencido, já damos como morto? E quem aqui preocupa depois que enterrou alguém? Você pode ter saudade, mas você não preocupa mais. Você vai até o cemitério e ali acontece o sepultamento e você vai embora para casa e já não tem mais o que se preocupar. Mas Maria está se preocupando com o corpo de Jesus. Está nos ensinando que Jesus, Ele é tudo para nós, independente da situação. Porque até o momento ela olha, ela não se lembra, mas ela fala: eu preciso cuidar do meu mestre. Ele é tudo que eu tenho. Eu não abandono, eu não saio. E a gente desiste muitas das vezes. E quando ela diz ao jardineiro, ela fala: para onde você levou? Para onde foi que levou? Me diz, eu vou lá buscar. Isso me remete a uma pergunta para mim, para nós nessa noite. Até onde, ou até que ponto nós estamos dispostos a ir encontrar com Jesus? Até que ponto eu estou disposto a encontrar com o meu mestre, com o meu Senhor? Talvez nós temos conversado com Jesus, caminhado com Jesus, perguntando para Jesus: você conhece Jesus? Você viu Jesus em algum lugar por aqui? Perguntando para o próprio Jesus: cadê Jesus? Mas eu não estou reconhecendo que Ele está do nosso lado, que Ele está do meu lado, que Ele está do seu lado. Mas como eu disse no início, se em momento de dor, em momento de perda, muitas das vezes nós esquecemos das promessas que Ele fez, uma coisa inconfundível, uma coisa nós nunca iremos esquecer, porque não existe outro igual. O que é? A voz de Jesus. Porque Ele diz: você me reconhece, as minhas ovelhas reconhecem o som da minha voz. E mais uma vez eu enfatizo: Ele nos chama pelo nome nessa noite. E o que você está procurando? É tipo aquela brincadeira de pique-esconde. Você está procurando, mas de repente você encontra. É Jesus dizendo para você: olha aqui. Nós somos encontrados. Que isso, pastor? Que brincadeira é essa? Não. A Bíblia diz que todas as vezes que nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós o acharemos, seremos encontrados por Ele, seremos amados por Ele, seremos encorajados por Ele, seremos fortalecidos por Ele. E sabe o que acontece quando nós ouvimos a voz do Mestre? Talvez a nossa humanidade não ouve, mas o nosso espírito estremece.
o nosso espírito estremece, o nosso interior, quando Jesus nos chama pelo nome, o nosso espírito estremece. Então eu não sei a forma que você chegou aqui hoje, eu não faço ideia. Eu sei das minhas situações, eu sei das minhas tribulações, eu sei das minhas dificuldades, eu sei das minhas perdas, das minhas dores. Assim também o próprio Espírito Santo sabe, e sabe das suas, sabe da sua luta, sabe da sua dificuldade, sabe do que você deixou lá fora, do que você deixou lá atrás, do que você deixou lá na sua casa, no seu trabalho, que você vai ter que enfrentar amanhã. E talvez você venha correndo para encontrar Jesus, e talvez até agora você até viu alguns anjos sentados ou andando, eu não sei, mas ainda não reconheceu a Jesus. Talvez até o momento você está numa situação que você ainda não viu ou não reconheceu a Jesus. Você correu ao encontro dele, está até permanecendo, chorando, mas permanecendo. Mas nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Quando nós lemos ali, você viu que Jesus, o próprio Jesus, pergunta: o que você está procurando, mãe? O que procuras? E talvez você viu anjos aqui hoje, você sentiu algo diferente, mas é preciso que o Mestre, que Jesus, te chame pelo nome. Então eu te peço agora, Espírito Santo, é o Senhor que faz. Nós somos apenas condutores que damos liberdade para o teu agir. Então eu te peço agora, chame a cada um pelo nome, que eles possam ouvir no seu espírito, o seu espírito estremeça agora ao ouvir o som da tua voz o chamando pelo nome. Paizinho, nós não somos merecedores de nada, mas se estamos aqui é porque nós te queremos. Se estamos aqui é porque queremos te ver. E não importa a situação que nós estamos te vendo hoje, seja como um Deus vivo, seja como um Deus morto, como um Deus que ainda não solucionou o meu problema, a minha situação, mas nós nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos perante ao Senhor e dizemos: eis-me aqui, eis-nos aqui, Espírito Santo. Toca-nos com tua voz, toca-nos com a tua voz, no som da tua voz nós seremos transformados, ao som da sua voz nós seremos literalmente reavivados. Eu não sei qual é a atitude que você vai ter, mas pelo que eu leio na Bíblia, Maria quis correr e abraçar Jesus, que Jesus fala: não, Maria, pera, eu ainda não estou, eu não posso agora. Mas esse Jesus que ressuscitou já está com o corpo glorificado. E se Ele te chama pelo nome, sabe o que você faz hoje? Ele não vai te parar, Ele diz: vinde a mim, vem para os meus braços, eu quero te abraçar. Vem para os meus braços que eu quero te envolver. Vem para os meus braços que eu quero te envolver.
ele já subiu ao Pai, ele já se assentou à direita do Pai. E ao contrário de Maria, que ele diz: não me detenhas, ao contrário de Maria, que ele disse: eu ainda não fui, eu ainda não subi ao Pai, ele diz: vai, conte para seus irmãos, diz a eles que eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai. Antes dele de falar ide, ele diz: vem nos meus braços. Com seus olhos fechados, se envolva agora em adoração ao Senhor.
tens liberdade nesse lugar. Nós não temos resistência à tua presença. Vamos, Pai. Te louvamos, Pai. Até aqui, o Senhor já fez infinitas coisas, mas a partir daqui, grandes coisas ainda Ele fará. Grandes coisas Ele ainda fará. Nada, nem ninguém vai impedir o que Ele tem a fazer na sua vida. Nada, nem ninguém vai impedir o que Ele tem a transformar, a completar, a te restaurar sua casa, restaurar sua família. Nada, nem ninguém vai impedir o que Ele tem a fazer. É só o começo. É só o começo do que Ele fez até hoje. Então se levante mais uma vez. Se levante mais uma vez. Se levante mais uma vez. E vamos! Obrigado, Espírito Santo. Te louvamos pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado por nos encontrar nessa noite. Obrigado por nos chamar pelo nome. Obrigado por falar conosco essa noite. Pai, que nós possamos ouvir a tua voz todos os dias, nos encorajando e nos fortalecendo. Que os nossos corações estejam prontos a ir aonde for preciso para te encontrar, porque queremos ver a tua face e ouvir a tua voz. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Ninguém
ouvidos estejam todos os dias abertos e que todos os dias você ouça Ele te chamar pelo teu nome e que a voz dele seja reconhecida pelo teu Espírito.